essa garantia, na verdade, de que o povo, de que uma pessoa numa situação de calamidade vai sair, vai abandonar seus bens, e essa garantia de que as pessoas vão se comover e tentar ajudar ali, isso aí é muito claro que não acontece. E eu vou te falar uma coisa. Pela pouca experiência que eu tenho na América Latina, no mundo do resgate, tanto resgate andino, resgate em selva, resgate em montanha, resgate em terremoto, break, busca, resgate e salvamento de locais colapsados, em todas as estruturas, em todos os eventos que eu participei, workshop, seminários, o assunto é sempre o mesmo. Sempre quando uma calamidade ocorre, ela geralmente vai ocorrer em um local de pessoas de baixa renda, ok? Já demonstra aí, pessoas que vão ser atingidas, geralmente são pessoas ali que raramente vai ter uma calamidade em um bairro, em um local, ou um prédio, World Trade Center de pessoas endinheiradas ali. Geralmente, sempre a calamidade atinge com muito mais frequência o povo pobre, ou digamos, o povo com menos informação. E essa menos informações que essa pessoa tem, essa pouca informação, né? Desculpe, que a pessoa tem, também ocasiona uma maior falta de consciência do mundo ao seu redor, do amor ao próximo, de muitas coisas desse gênero. A gente sabe que a gente não pode generalizar, dizer que todo o pessoal que é pobre ou que mora em comunidade não tem amor próprio ao outro, não tem consciência sobre o outro. Não vamos generalizar, mas infelizmente boa parte dessas pessoas que convivem em um mundo ali, em um estado ali de calamidade, em um estado ali de pobreza, uma mal educação, na sua cabeça só tem funk, na sua cabeça só tem uma baixa cultura. Geralmente essa pessoa não vai se preocupar com nada disso que a gente está falando aqui. Não vai ter essa consciência no geral. Ela vai ter essa consciência a partir do momento que ela perde. Aí ela vai implorar, pedir ajuda ao próximo, ajuda ao outro. É como se... Eu fico um pouco triste por causa disso, porque infelizmente o pobre no Brasil, talvez por causa da doutrinação mental, o pobre no Brasil tem um pensamento de que ele, por ser pobre, as pessoas têm obrigação de dar a mão. Cara, e esse é um tipo de pensamento que eu repudio muito. Eu repudio muito aquele tipo de pensamento da pessoa que nasce pobre, vive pobre e vai terminar sua vida pobre. Mas não é pobre apenas por causa do dinheiro. É quando ela se torna pobre também de espírito. E quando essa pessoa se torna pobre de espírito, esse é o grande problema que a gente vai encontrar quando ocorrem situações de calamidade. Situações onde pessoas precisam, naquele momento, de ajuda. A gente viu o que aconteceu, por exemplo, em Petrópolis, em Teresópolis, aconteceu em Mariana, em Brumadinho. O que aconteceu? Muitas cestas básicas, né? Muitas coisas foram doadas, e o que eu ouvi de pessoas que estavam lá fazendo resgate, pessoas diziam: Alexandre, era caminhões que chegavam de alimentos e eram desviados para outros lugares. A gente via pessoas pegando, pessoas que não precisavam, que não estavam ali, que não tinham perdido nada, estavam ali apenas para suprimir aquelas mercadorias, aquelas comidas, aquelas coisas que chegavam. Então você pode ver que o problema no geral, na minha concepção, a gente procurando a quem responsabilizar sobre esses feitos, eu não tenho como dizer que a culpa é só do governo, eu não tenho como dizer que a culpa é só da população. Há um conjunto de problemas nisso aí, entende? Por exemplo, hoje de manhã eu estava conversando, né, sobre a questão da responsabilidade, sobre o que a gente faz. Por exemplo, a ideia no momento é tirar essas pessoas e levarem para uma casa, para um ambiente onde eles possam ficar. Vai ter várias discussões. Não pode ser qualquer casa, não pode ser qualquer lugar. A gente não tem noção, não tem como criar uma medida ou medir a valorização de cada casa que as pessoas perderam, seus bens, imóveis. As pessoas têm que ter consciência que vão ter que começar do zero. Ok.
Mas o que preocupa a minha mente, eu como pessoa, a gente está aqui só conversando, tá? De uma forma tentando ser racional sobre o que está acontecendo. O que me preocupa é o que acontece com o mundo do sem terra. Por exemplo, eu estou falando do mundo sem terra, claro e evidente, que eu não vou falar que esse movimento é desse jeito no Brasil inteiro. Não. Eu estou falando porque eu conheço pessoas de sem terra. Eu tenho famílias que viveram a vida inteira nessa vivência de sem terra, saía de um local e ia para outro, saía de um local e ia para outro, saía de um local e ia para outro. E se eu for agora, 20 anos depois, visitar a minha família, eu ainda vou ver pessoas dizendo que estão sem terra. Já saíram de umas 3 ou 4 ou não sei quantas casas, e eu posso dizer que eu ainda posso encontrar pessoas assim, que estão acabando de chegar em um assentamento. Cara, mas você não estava num assentamento tantos anos atrás? Mas sai dali, vendi e não sei o que, então e outro. O que é que me preocupa de um modo geral? É que se o governo também facilitar, vê se eu estou raciocinando errado, se o governo facilitar a estruturação de outras pessoas, a pessoa perdeu a casa, perdeu ali seus bens, o governo vai pegar aquela pessoa e colocar em um determinado local. Eu quero saber o que é que garante. O que é que garante que algumas dessas pessoas não vão abandonar, vender aquele local que estão e procurar um outro morro? Porque eu já vi gente assim. Eu já vi gente assim que vivia em um assentamento, vivia em algo que foi liberado pelo governo, ou, né, não vou dizer roubado pelo sem terra, não vou dizer, ou tomado, não sei nem que palavra a gente pode usar hoje em dia realmente. Mas vamos dizer que aquela pessoa conseguiu aquele assentamento ali, construiu sua casa. Anos depois aquela pessoa vende e vai para o outro assentamento. Eu estou querendo trazer essa forma de pensar daqueles que vivem no rodeio ali dos sem terras. Claro, como eu estou dizendo claramente, não são todos que pensam assim, mas quem está ouvindo eu falar aqui agora sabe que isso é uma verdade em uma certa maioria, que estão ali apenas para poder dizer: eu estou no grupo e vou, essa terra aqui não é produtiva, vou me invadir. Aí invade. Daqui a mais um tempo dá um fim àquilo e busca outra terra. O que eu estou dizendo, que não serão todos, claro. Pode observar que o governo ele não tem muita alternativa, porque a forma de pensar do brasileiro, a forma de pensar de boa parte dos brasileiros, do povo pobre, vamos levar em consideração o pobre de espírito, é isso. É a pessoa que vai se aproveitar dessa situação, do mesmo jeito que tem muita gente no governo que se aproveita de uma calamidade para simplesmente se autopromover em algo. O próprio povo também se aproveita de uma certa calamidade para botar suas unhas de fora. Então isso é uma questão humana, de conscientização humana. Claro, tem muita gente que morreu, está sofrendo, papapá. Agora vamos pensar, não sabiam que isso poderia acontecer? Será que ninguém nunca informou, nunca teve uma ação social para informar? Eu tenho um grupo de resgates que eu ajudei a montar no Rio de Janeiro, e sempre quando eles me paravam, dizia: pô, Dachan, vamos criar aqui um grupo de resgate, vamos criar um grupo para poder atuar no resgate, não sei o que. Eu falei: cara, vocês se preocupam muito em ter um grupinho separado, treinando em atuar quando algo acontecer, e se por acaso alguém precisar de vocês e chamar. Vocês têm muito essa mania de fazer isso, isso é feio, isso é ruim, porque vocês nunca vão atuar de verdade. E quando forem atuar, não vão estar com preparo suficiente, porque não tem costume disso. E qual foi a ideia que eu dei? Falei: cara, resgate no Brasil não é que nem na América Latina, onde as pessoas têm um afinco pelo resgate. Por exemplo, no Chile, o bombeiro não é pago, o bombeiro não é militar, o bombeiro não é pago pelo governo, o bombeiro é um bombeiro civil mesmo. Bombeiros são pessoas voluntárias que se doam 2, 3 vezes na semana
para trabalhar ali como bombeiros. Trabalhar está ali à disposição. Não é aqui no Brasil que você recebe. E o que é que acontece? Há uma dedicação tamanha. Quando há incêndios, quando há terremoto, quando há maremoto, todo tipo de situação de desastre que o Peru, Chile, Equador, esses países mais latino-americanos sofrem consequentemente, esse tipo de situação faz com que a população realmente tenha um trabalho em conjunto, a vontade de trabalhar em conjunto ali, de resolver aquele problema, se juntar. No Chile tem um trabalho feito pela ONG Sá Chile, foi onde eu fui apresentado pela primeira vez. Uma vez no ano, eles fazem um evento que junta mais de 200 pessoas da América Latina, onde essas pessoas se juntam ali e são os melhores especialistas do mundo vão para lá. Da palestra, seminário, são 10 dias internado lá, dentro de um auditório, dentro de um salão, dentro de um aeroporto. São 10 dias você aprendendo sobre hazmat, materiais perigosos, aprendendo sobre SCI, Sistema de Comando de Incidente, você aprendendo sobre como ler as indicações de um desastre. Aonde é que se vê isso no Brasil? Não tem. Não tem uma união, não tem uma junção do povo, não tem assim uma vontade do povo realmente aprender. Eu não sei nisso, eu posso dizer que a vontade não é do povo. Talvez essa vontade seja a falta das próprias pessoas de realmente fazerem isso. Porque aquela ideia, aquele problema do corporativismo, né? Aquele problema do corporativismo. Às vezes aqui é um problema do bombeiro. Não, aqui é o problema da defesa civil. Não, isso aqui é problema da polícia. Não, é o exército que tem que saber disso. Então fica um jogando no outro e esse corporativismo é foda. Entendeu? Esse corporativismo atrapalha muito. Como tá agora? Aí surge uma situação como essa em São Paulo, como acontece em várias cidades. Ninguém sabe o que fazer, ninguém sabe atuar. E a população, por sua vez, que é a mais afetada, deveria se organizar, ter uma sociedade organizada, criar um COI. O que é um COI? Eu estou falando uma linguagem da América Latina, como eles falam lá. COI, que é um corpo de operacionais de emergência. Mas o que é isso? Um corpo de operacionais de emergência são pessoas dentro da própria casa que sabem o que fazer numa situação de desastre, numa situação de calamidade, de forma geral. Você começa dentro de casa, vai para a sua rua, da sua rua para o seu bairro, e isso se cria um COI, que são corpos operacionais de emergência. Você não deve esperar que o governo crie um sistema de alerta, porra. Você não deve esperar que o governo crie uma forma de aviso de emergência, uma forma de recuo. Quando é que vocês vão fazer isso ou aquilo? Você não deve esperar que o governo venha ditar o que você deve fazer quando a sua casa estiver inundando, quando estiver tudo desabando. A própria família, a própria comunidade, todo mundo tem que saber o que fazer. Mas acontece, como eu iniciei minha fala, falando que a doutrinação de esperar que o governo tenha a obrigação de fazer tudo para todos, cria esse tipo de demência, cria esse tipo de pessoa que vai ficar sempre ali à mercê do desastre. E por incrível que pareça, como eu falei inicialmente, quando há uma tragédia, quando há uma situação de calamidade, quando há uma situação desse gênero naquele povoado, naquela comunidade pobre, isso eu estou falando de África, eu estou falando de Ásia, eu estou falando de qualquer lugar pobre. Existe uma tendência mundial e você vai ficar assim, passada com o que eu vou te falar agora. Existe um problema mundial. Qualquer pesquisador de calamidade pública, qualquer pesquisador de desastres humanitários vai entender o que eu estou falando. Nesses locais onde há desastre, onde há situação de guerra, você sabe me dizer qual é o crime que mais aumenta? Lógico que o principal, né? Invasão, roubo.
Isso aí, começa na invasão. Tu tá vendo a casa demolida ali, nego vai na casa não para saber se tem vida, e sim para saber o que é que ele tem para levar. Então há muito roubo, muito extravio de doações, e nessa escala do crime, né, que a gente chama de escala do caos, no topo vem os que se aproveitam da calamidade, são pessoas que se aproveitam de pessoas abandonadas, pessoas que se aproveitam ali de pessoas que perderam tudo para explorar sexualmente. E como eu estou te falando, dependendo da situação e da calamidade ou da crise, é lugar. Isso eu estou falando de África, países que entram em guerra, por exemplo. Não foi difícil a gente ver muito disso acontecer, ou ver ainda na guerra da Ucrânia, da Rússia. A gente vê que é porque a gente aqui no Brasil, infelizmente, nós recebemos as notícias sempre minimizadas. Nós sempre recebemos as notícias do Brasil sempre de forma paliativa, para não assustar muito o povo. Mas para quem é de lá de dentro, eu tenho amigos na Ucrânia, eu tenho amigos ali bem perto, ali na Geórgia, que contam exatamente o que está acontecendo e o que acontece no cenário de guerra. Eu tenho amigos em Israel, eu tenho amigos na África, que falam e me mandam vídeo e que eu não posso exibir, lógico. Acontece isso aqui numa situação de desastre, acontece isso aqui numa situação de crise. Então você para ver que o problema é muito mais do que somente humanitário ou governamental. A coisa é espiritual, a coisa é muito maior, entende? Há uma desorganização mental nas pessoas muito grande. E isso se deve ao fato, isso na minha concepção, justamente das pessoas se aterem sempre ao paliativo, sempre à diversão. É aquilo que eu sempre costumo falar em minhas palestras, quando eu estou fora do Brasil. Eu sempre ouço falar, né? As pessoas falarem assim: comer, dormir e procriar. Tem pessoas que se limitam nada mais, nada menos a comer, dormir e procriar. Se limitam nessa ideia de vida, se mantendo apenas com essa concepção mental, achando que só isso já se resolve, só isso já tá bom. Essa situação que aconteceu em São Paulo é justamente agora, em cima do carnaval. Em cima do carnaval. Olha quantas pessoas não estão nem aí para o que realmente aconteceu, para o que realmente acontece. Como eu falei hoje pela manhã, até alguém bater na porta, até o caos, o desastre bater na porta. E vai ser sempre assim, porque as pessoas não estão se preocupando em se preparar. Como eu estava falando com você sobre a situação dos resgatistas no Brasil, eu dei muitas ideias para eles, né? Eu falei, cara, o mais certo é fazer o quê? Um trabalho de prevenção. Ir de porta em porta, de lugar em lugar, que tem uma característica de ameaça circunstancial. Essa pessoa chega lá, esse grupo de resgate, está sempre, se quer fazer um trabalho social, esse é o devido trabalho social. Chegar lá, informar as pessoas, explicar o que é uma endemia, uma pandemia, uma situação de prevenção para esse tipo de doença, para outro tipo de doença. E dessa forma, as pessoas irem se domesticando, se doutrinando de uma forma positiva sobre se autopreservar. Como é que ela consegue se preservar mediante uma calamidade, mediante uma situação que ele realmente precisar. E quando acontecer, ou vier a acontecer, porque essas coisas sempre vão acontecer, sempre aconteceram na humanidade e sempre vão acontecer. Ao acontecer uma situação como essa, no mínimo, em 1000 pessoas, tu vai ter pelo menos 100. Se você tiver 100 pessoas, pelo menos conscientes do que fazer numa situação de crise, você já consegue salvar muito mais. De 10 você faz 100, de 100 você faz 1000.
Mas, infelizmente, nós brasileiros ainda temos um largo caminho, ainda vamos perder muito, até realmente aprendermos a viver um com o outro e a ter consciência sobre as perdas e danos que uma calamidade, uma crise pode provocar na vida de alguém. É que tá na hora do chocolate dela. Pois bem, galera, foi um prazer estar com você até agora, tá? Agradeço muito de você ter acompanhado a nossa live até esse momento. Quero agradecer a Luciana Martins pela sua presença aí nesse nosso comentário, tá? A gente resolveu abrir essa live hoje, justamente por ele estar falando sobre as situações que aconteceram aí em São Paulo. E se você for novo por aqui, se inscreve no canal, vou deixar também um link da Luciana Martins aqui, amante das armas, para que você possa seguir ela no Instagram e no YouTube. Valeu, galera? Forte abraço e fique de olho. Vamos deixar aqui abaixo o link, tá? Da inscrição para o workshop em março. Não perca. Vai ser um workshop voltado para Home Defense, tá? Para que você entenda o que fazer na sua casa, para que você saber exatamente como atuar numa situação inesperada. Valeu, galera? Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui!